Saudações, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, nosso foco são alguns artigos essenciais da Constituição Brasileira de 1988, especificamente do 12 ao 17. Olá. Um mergulho importante. Esses artigos definem muita coisa da nossa cidadania. Exato. Nossa fonte é o próprio texto constitucional, aquele disponibilizado pela Presidência da República. E a missão aqui é entender, assim, quem a Constituição considera brasileiro, Certo? como funcionam os direitos políticos por aqui e, claro, quais são as regras do jogo para os partidos políticos. Fundamental para entender a nossa democracia. Ok, vamos desconstruir isso. Começando pela base de tudo, a nacionalidade. A Constituição ela já faz uma distinção inicial importante, né, entre brasileiros natos e naturalizados. Precisamente. O artigo 12, inciso 1, define quem são os brasileiros natos. Sabe, aqueles que têm a nacionalidade desde o início, a originária. Basicamente, são três situações. Uhum. Primeiro, quem nasce no território brasileiro. Mesmo que os pais sejam estrangeiros, tá? A não ser que esses pais estejam aqui a serviço oficial do país deles. Certo, tipo diplomatas. Isso. Segundo, quem nasce lá fora, no exterior, mas é filho de pai ou mãe brasileira que esteja lá a serviço do Brasil. Entendi, trabalhando para o governo brasileiro no exterior. Exato. E a terceira via que, olha, foi ajustada pela Emenda 54 de 2007 para resolver uns dramas familiares complicados. Ah, lembro dessa discussão, para evitar que ficassem sem nacionalidade, né? Isso mesmo. Então são também natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que registrados em consulado brasileiro. Ou, se não registraram, que venham morar no Brasil e, depois de adultos, né, com a maioridade, optem pela nacionalidade brasileira. Essa opção pode ser feita a qualquer tempo. Certo, essas são as formas de ser brasileiro, digamos, de berço. E para quem não se encaixa aí, mas, sei lá, constrói a vida no Brasil e quer se tornar cidadão, como é que funciona a naturalização? Bom, esses são os naturalizados, que estão previstos lá no artigo 12, inciso 2. As regras elas variam um pouco. Para pessoas que vêm de países de língua portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique, enfim, a exigência é um pouco mais leve. Só um ano morando aqui no Brasil, sem interrupção, e comprovar idoneidade moral. Idoneidade moral quer dizer ter uma conduta correta, né? Exato, não ter problemas com a justiça, ter boa reputação. Já para estrangeiros de outras origens, a regra geral, que veio com uma emenda de revisão lá de 94, é mais puxada. Imagino. Exige residência no Brasil por mais de 15 anos, ininterruptos, tá? E sem condenação penal. E, claro, a pessoa precisa pedir formalmente, requerer a nacionalidade. 15 anos é bastante tempo. Pois é. E tem ainda uma situação especial para os portugueses com residência permanente aqui. O parágrafo 1º do artigo 12 fala que se tiver reciprocidade lá em Portugal para os brasileiros... Ah, se tratarem bem os brasileiros lá. Isso. Aí esses portugueses aqui ganham direitos equivalentes aos de brasileiro naturalizado, com algumas exceções que a própria Constituição aponta depois. E a regra geral, via de regra, a lei não pode criar distinções entre quem nasceu aqui e quem se naturalizou, correto? O parágrafo 2º parece bem claro nisso. Exatamente. Essa é a regra fundamental para evitar qualquer tipo de discriminação. Mas, e aqui entra um ponto, olha, crucial. O parágrafo 3º desse mesmo artigo 12 estabelece exceções. E são exceções muito significativas. Existe uma lista bem restrita de cargos públicos que só podem ser ocupados por brasileiro nato. Ah, sim. Quais são esses cargos? Bom, são os cargos considerados chave para a soberania e segurança, né? Presidente e vice-presidente da República. Os mais altos. Sim. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. O topo dos 3 poderes, basicamente. Exato. E ainda, membros da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Esse último entrou com a emenda 23, lá em 99. Entendi. É uma forma de garantir que as decisões mais estratégicas fiquem com quem tem esse vínculo originário, né? É essa a lógica por trás. Reflete uma preocupação com a lealdade máxima ao país nesses postos. Faz sentido. E o contrário também pode acontecer. Quer dizer, um brasileiro pode perder a nacionalidade? Pode sim. O parágrafo 4º do artigo 12, que foi atualizado recentemente pela emenda 131 de 2023, prevê duas hipóteses principais. Quais seriam? A primeira
é se a naturalização for cancelada por decisão da Justiça. Isso acontece se, por exemplo, for comprovado que a pessoa fraudou o processo para conseguir a naturalização. Ah, tipo, mentiu documentos, essas coisas. Isso. Ou se a pessoa cometeu algum ato muito grave contra a ordem constitucional, contra o Estado democrático. Certo. E a segunda hipótese? A segunda é a pessoa fazer um pedido expresso, ela mesma pedir para perder a nacionalidade brasileira. Mas tem uma proteção importante aí. Qual? O pedido não vai ser aceito se a consequência for deixar a pessoa sem nacionalidade nenhuma, o que a gente chama de apátrida. Ninguém pode ficar sem pátria, né? Ah, interessante essa proteção. E uma novidade bem relevante dessa mesma emenda 131 está no parágrafo 5º. Quem renunciou voluntariamente à nacionalidade brasileira pode sim readquiri-la depois. Ah, pode voltar a ser brasileiro. Pode. Volta à condição original de brasileiro nato, seguindo os procedimentos que a lei definir. Bom saber. E para fechar essa parte de identidade nacional, o artigo 13 é mais curto, né? Define o português como idioma oficial e os símbolos nacionais. Isso, bandeira, hino, armas e selo. E reconhece que os estados, o DF e os municípios também podem ter seus próprios símbolos. Perfeito. Entendido o quem é brasileiro. A próxima pergunta natural é o como, né? Como esses brasileiros natos ou naturalizados participam das decisões políticas do país. O artigo 14 parece ser o guia para isso, começando com a soberania popular. Isso mesmo. O artigo 14 já abre dizendo que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, ou seja, todo mundo vota, salvo raras exceções, e pelo voto direto, secreto e com igual valor para todos. Uhum. E além do voto, ele menciona outras ferramentas de participação mais direta: plebiscito, referendo e a iniciativa popular de leis. Certo. E como funciona na prática o alistamento para votar e o próprio voto? Quem é obrigado, quem pode escolher? O parágrafo 1º detalha isso bem. O voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. Ponto. Tá. Mas ele é facultativo, ou seja, opcional, para 3 grupos: os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens que já têm 16 ou 17 anos. Ah, então o jovem de 16 já pode, mas não precisa. Exatamente. E um ponto importante está no parágrafo 2º. Quem não pode se alistar para votar? Quem seria? Os estrangeiros, claro, porque não são nacionais, e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Ah, os rapazes que estão servindo o exército naquele momento. Isso, aqueles que estão prestando o serviço militar inicial obrigatório. A ideia aí é manter as Forças Armadas, naquele momento de formação do soldado, um pouco afastadas da disputa político-partidária. Entendi a lógica. Definimos quem vota. Agora vamos para o outro lado da moeda. E para ser eleito, quais são as condições de elegibilidade? O parágrafo 3º do artigo 14 parece ter uma lista considerável. Sim, são várias condições. E atenção, elas são cumulativas. Tem que ter todas. Certo. Primeiro, óbvio, a nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado. Mas lembrando sempre daquela listinha de cargos exclusivos para natos, né? Verdade. Segundo, estar em pleno exercício dos direitos políticos. Não pode estar com os direitos suspensos, por exemplo. Ok. Terceiro, ter o alistamento eleitoral, ou seja, tem que estar registrado como eleitor para poder ser votado. Faz sentido. Quarto, ter domicílio eleitoral na circunscrição. Basicamente, ter um vínculo comprovado, que geralmente é morar, né, mas pode ser outro vínculo relevante, com o lugar onde quer concorrer. Tipo, não dá para ser candidato a prefeito numa cidade onde nunca morou ou trabalhou. Exatamente. Quinto, um ponto-chave no nosso sistema: filiação partidária. Tem que estar filiado a um partido político. Essencial. E sexto, a idade mínima. E aqui varia bastante, conforme a responsabilidade do cargo. Ah, então tem idade mínima diferente para cada um. Exato. Para presidente, vice e senador, 35 anos. Os mais velhos. Isso. Para governador e vice, 30 anos. Para deputado federal, estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e até juiz de paz, 21 anos. Uhum. E para começar a carreira política como vereador, a idade mínima é 18 anos. Entendi, a escadinha. E quem simplesmente não pode ser eleito, mesmo que cumpra vários desses requisitos, quem são os inelegíveis? O parágrafo 4º é bem direto nisso.
São inelegíveis os inalistáveis, que a gente já viu, são os estrangeiros, e os conscritos durante o serviço militar. Certo. E os analfabetos. A Constituição exige saber ler e escrever para poder se candidatar a um cargo eletivo. Ok, essa é uma restrição clara. E além desses, tem outras regras de inelegibilidade bem importantes. Por exemplo, a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Desde a emenda 16 de 97, só pode uma reeleição para um único período seguinte. Ah, sim. A regra do mandato de 4 anos, podendo ter mais 4. Exato. E se esses chefes do executivo quiserem concorrer a outros cargos, não a reeleição para o mesmo, eles precisam renunciar 6 meses antes da eleição. Não dá para usar o cargo atual como trampolim direto. Entendi. E tem aquela questão de parentes também, né? Tem. A inelegibilidade por parentesco está lá no parágrafo 7º. Cônjuge e parentes próximos até 2º grau, do presidente, governador ou prefeito, não podem se candidatar na área de poder dele. Ah, para evitar o nepotismo eleitoral, digamos assim. Essa é a ideia. Tentar limitar a formação de dinastias políticas locais ou regionais. A não ser que o parente já tenha um mandato e esteja buscando a reeleição para o mesmo cargo. Aí pode. Certo. E para os militares que querem ser candidatos? E parágrafo 8º tem regras específicas para eles também, dependendo do tempo de serviço e se são elegíveis ou não. A Constituição também se preocupa em proteger a lisura das eleições, né? Contra abusos e tal. Sem dúvida. O parágrafo 9º, que veio com uma emenda de revisão em 94, é importante. Ele autoriza uma lei complementar a criar outros casos de inelegibilidade. Com que objetivo? Para proteger a probidade administrativa, ou seja, a honestidade na gestão pública e a moralidade para exercer o mandato. Inclusive olhando a vida passada do candidato, sabe? E também para garantir eleições mais limpas, combatendo o abuso do poder econômico ou o uso da máquina pública na campanha. A famosa lei da ficha limpa veio daí, por exemplo. Entendi. E depois da eleição, ainda dá para contestar? Dá. O parágrafo 10º permite que um mandato seja impugnado na Justiça Eleitoral até 15 dias depois da diplomação. Isso se aparecerem provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude na eleição. E esse processo corre em segredo de justiça. Certo. E tem uma coisa nova sobre consultas populares. Tem sim. A emenda 111 de 2021 passou a permitir que, junto com as eleições municipais, possam ocorrer consultas populares sobre questões locais específicas. Interessante. Falamos de condições para ser eleito, inelegibilidades, mas os direitos políticos em si, uma vez que a pessoa os tem, eles podem ser retirados para sempre, tipo uma cassação sumária. Não podem. O artigo 15 é muito claro ao vedar a cassação de direitos políticos. Essa retirada arbitrária e definitiva é proibida. Ah, bom. Mas então não existe perda de direitos políticos. Existe, mas não é cassação. O que a Constituição permite é a perda ou a suspensão temporária desses direitos, mas só em situações muito específicas e sempre comprovadas por decisão judicial definitiva, tá? E quais seriam essas situações? São 5 casos. Primeiro, o cancelamento da naturalização, como a gente já viu, se houver fraude ou ato contra a ordem constitucional. Certo. Segundo, incapacidade civil absoluta, quando a pessoa é declarada judicialmente incapaz de gerir a própria vida. Terceiro, condenação criminal definitiva, enquanto durarem os efeitos da pena. Cumpriu a pena, recupera os direitos. Entendi. Quarto, se a pessoa se recusar a cumprir uma obrigação imposta a todos, como serviço militar, e também se recusar a cumprir a prestação alternativa que a lei oferece. Certo, tipo um serviço civil. Isso. E por último, condenação por improbidade administrativa, ou seja, por atos de corrupção, desonestidade na administração pública. Nesse caso, a suspensão dura o tempo determinado na sentença. Entendi. São casos graves e com decisão judicial. E se aparecer uma lei nova mudando as regras da eleição, assim, pertinho dela acontecer, ela já vale para aquela disputa? Não vale. O artigo 16, com a redação dada pela Emenda 4 de 93, estabelece o importantíssimo princípio da anterioridade eleitoral. O que ele diz exatamente? Ele diz que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data em que for publicada, beleza, mas ela não se aplica à eleição que ocorra em até 1 ano da data da sua vigência. Ah,
então tem que ter um ano de folga entre a lei nova e a eleição. Exatamente. Isso evita aquelas mudanças de regra de última hora, sabe? Que poderiam claramente favorecer um grupo ou candidato. Traz segurança jurídica para o jogo eleitoral. Faz todo sentido, né? Com certeza. Falamos de quem vota, quem pode ser eleito, e um ponto-chave que apareceu várias vezes foi a filiação partidária. Isso nos leva direto para o artigo 17, que organiza como os partidos, essas estruturas essenciais da nossa democracia representativa, podem funcionar. Exatamente. O artigo 17 começa garantindo a liberdade para criar partidos, fundir com outros, incorporar, extinguir, enfim, a vida partidária. Mas essa liberdade não é total, ela tem limites claros. Quais limites? Os partidos têm que respeitar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, ou seja, a ideia de que ter vários partidos é bom, e os direitos humanos fundamentais. Princípios básicos. Sim. E, além disso, o artigo impõe algumas regras básicas para todos os partidos. Eles precisam ter caráter nacional, não podem ser só um partido de um estado ou cidade. Ah, tem que ter uma estrutura mínima no país todo. Isso. São proibidos de receber dinheiro ou qualquer tipo de ajuda de entidades ou governos estrangeiros, têm que prestar contas de todo o dinheiro que recebem e gastam à justiça eleitoral. Transparência financeira. Fundamental. E o funcionamento deles dentro do Congresso, das assembleias, das câmaras, tem que seguir o que a lei determinar. E quanto à organização interna deles? Os partidos têm liberdade para definir suas próprias regras, como eles escolhem candidatos, por exemplo. Sim, o parágrafo 1º do artigo 17, que teve a redação atualizada pela emenda 97 de 2017, assegura uma autonomia bem grande para os partidos. Como assim? Eles podem definir a própria estrutura interna, como os diretórios, as comissões, como os dirigentes são escolhidos, por quanto tempo ficam, suas regras de organização e funcionamento geral. E a escolha de candidatos? Também. A autonomia inclui definir os critérios para escolher quem serão os candidatos do partido e como vão fazer coligações nas eleições majoritárias: presidente, governador, senador, prefeito. Ah, lembrando que para deputado e vereador não pode mais coligação, né? Exato, proibido nas proporcionais. E um detalhe interessante: não existe mais aquela obrigação de alinhar as coligações em nível nacional, estadual e municipal, a chamada verticalização. Caiu, certo. Mas essa autonomia é total ou tem algum controle? É uma autonomia ampla, mas os estatutos dos partidos, as regras internas deles, têm que prever normas sobre disciplina e fidelidade partidária. Quer dizer, não é casa da mãe Joana, tem que ter regra. Imagino que isso gere alguma tensão interna, às vezes, né? Entre a liberdade do filiado e a regra do partido. Com certeza, é um equilíbrio delicado. E como um partido passa a existir legalmente? Como ele sai do papel? O processo tem duas etapas, como diz o parágrafo 2º. Primeiro, o grupo de pessoas que quer formar o partido precisa criar uma pessoa jurídica, geralmente uma associação, seguindo a lei civil normal. Certo, registrar em cartório, essas coisas. Isso. Depois, com essa personalidade jurídica já criada, eles têm que registrar o estatuto do partido lá no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ah, o registro final é no TSE. Exato. Só depois desse registro no TSE é que o partido está realmente apto a participar da vida política formal, lançar candidatos, receber fundo partidário, etc. Falando em fundo partidário, basta ter esse registro no TSE para o partido receber automaticamente dinheiro público e ter acesso de graça ao tempo de rádio e TV. Olha, já foi assim no passado, mas não é mais. A Emenda Constitucional 97, aquela de 2017, trouxe uma mudança muito relevante. Ela criou a famosa cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira. Cláusula de desempenho, o que é isso? Está lá no parágrafo 3º do artigo 17. Para ter direito a esses recursos públicos, o fundo partidário e tempo de mídia gratuito, o partido agora precisa mostrar que tem um apoio eleitoral mínimo nas eleições para a Câmara dos Deputados. Ah, tem que ter voto. Como funciona essa conta? São duas alternativas, o partido tem que cumprir uma delas. Ou ele consegue, no país todo, pelo menos 3% dos votos válidos totais para deputado federal. Certo. E esses votos têm que estar espalhados. Tem que vir de, no mínimo, 1/3 dos estados IDF, ou seja, pelo menos 9 unidades da federação. Em cada uma dessas 9, tem que ter tido pelo menos 2% dos votos válidos locais. É uma conta meio complexa.
Uau, parece difícil de alcançar para partidos pequenos. E qual a outra alternativa? A outra via é eleger pelo menos 15 deputados federais. E esses 15 também têm que estar distribuídos por, no mínimo, 1/3 das unidades da federação. Entendi. Foi uma mudança bem grande, então? Nossa, muito grande. O objetivo claro foi reduzir a fragmentação partidária, que era imensa, e tentar fortalecer os partidos com maior representatividade eleitoral real. Mas, claro, isso gera muito debate sobre dificultar a renovação e o acesso de legendas menores, né? Imagino. E o que acontece com um deputado ou vereador que foi eleito por um partido que naquela eleição não conseguiu atingir essa cláusula? Ele perde o mandato automaticamente? Não, o mandato dele está garantido. O parágrafo 5º protege isso. A Constituição permite que esse político, eleito por um partido que ficou barrado pela cláusula, possa se filiar a um outro partido que tenha superado a cláusula. Ah, ele pode mudar de partido nesse caso. Pode, e ele faz isso sem perder o mandato. Mas tem um detalhe. Essa migração específica, por causa da cláusula, não conta para aumentar a fatia de recursos do fundo partidário ou do tempo de mídia para o novo partido que o recebeu. Entendi. É uma proteção para o mandato individual, mas não dá um prêmio para o partido que recebe o político. Usem ou se organizem como grupos paramilitares. Uma vedação importante. Com certeza. E a questão sempre polêmica da troca de partido durante o mandato, a tal infidelidade partidária. Como a Constituição lida com isso hoje em dia? Olha, o parágrafo 6º, que entrou com a emenda 111 de 2021, trata disso especificamente para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Ah, então a regra geral é clara. A regra geral é clara. Se o parlamentar sair, se desfiliar do partido pelo qual foi eleito, ele perde o mandato. O mandato pertence ao partido, em tese. Ah, então a regra é perder o mandato, mas tem exceção. Tem. A perda não acontece se o próprio partido concordar com a saída do político ou em outras situações que a lei define como justa causa. Justa causa. Tipo o quê? A lei menciona coisas como mudança substancial no programa do partido, ou se o político sofrer grave discriminação pessoal dentro do partido. Nesses casos, ele pode sair sem perder o mandato. Entendi. Mas mesmo nesses casos de saída permitida, tem alguma consequência para o partido que recebe ele? Sim, a mesma lógica da cláusula de barreira. Essa migração, mesmo que justificada, não aumenta a fatia de recursos públicos ou de tempo de mídia do partido que recebe o político. Entendi. Para não incentivar a troca-troca só por dinheiro ou tempo de TV. Exato. Agora, um ponto que gera muito debate, né? A Constituição entra em detalhes sobre como os partidos devem usar o dinheiro público que recebem. Tem alguma destinação obrigatória? É uma boa pergunta. O dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, eles podem gastar como quiserem? Não mais como quiserem. E aqui a gente vê a Constituição entrando bem diretamente na gestão financeira dos partidos, sabe? Estabelecendo cotas de recursos, quase como uma política afirmativa para tentar corrigir subrepresentações históricas. Isso ficou bem mais claro com emendas recentes. Ah, tipo cotas para mulheres, essas coisas? Exatamente. O parágrafo 7º, que veio com a emenda 117 de 2022, exige que os partidos usem, no mínimo, 5% do dinheiro que recebem do fundo partidário para criar e manter programas que incentivem a participação política das mulheres. 5% do fundo partidário para isso? Isso, conforme os interesses que o próprio partido definir, mas tem que gastar com isso. E indo além, o parágrafo 8º dessa mesma emenda 117 foca no dinheiro de campanha. O fundão eleitoral. Ele mesmo, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e também a parte do fundo partidário que vai para a campanha. E ainda o tempo de propaganda gratuita no rádio e TV. Desse montante todo, Sim. pelo menos 30% tem que ser destinados para as candidaturas de mulheres. 30% para mulheres é bastante? É um percentual significativo. A forma exata de distribuir isso segue critérios do partido, mas o piso de 30% é constitucionalmente obrigatório. E tem mais alguma cota desse tipo? Tem, a mais recente. É o parágrafo 9º, que veio com a emenda 133 de 2024.
Ele pega esses mesmos recursos de campanha, fundão eleitoral e fundo partidário para a campanha, e diz que os partidos devem, obrigatoriamente, destinar 30% para candidaturas de pessoas pretas e pardas. Ah, então tem 30% para mulheres e mais 30% para pessoas pretas e pardas, ou é dentro dos 30%? São 30% para mulheres e outros 30% para pessoas pretas e pardas, aplicados sobre os mesmos fundos de campanha. A forma como isso vai ser feito na prática, se vai acumular, se vai ter prioridade, ainda está sendo debatido e regulamentado. Mas a Constituição agora exige essas duas destinações mínimas. Nossa, isso é uma intervenção bem direta na estratégia dos partidos, né? Com certeza, é um mecanismo claro que busca promover mais equidade racial e de gênero na política. Mas, assim como a cota de gênero, gera muitas discussões sobre a autonomia dos partidos e principalmente sobre a real efetividade dessas medidas para realmente mudar o perfil da nossa representação política a longo prazo. Uau, bastante detalhe nessas regras, hein? Então, fazendo uma recapitulação rápida para a gente amarrar tudo. Passamos pela definição de quem é brasileiro, né? Nato versus naturalizado, e aquelas restrições importantes para certos cargos. Isso, os cargos privativos. Mapeamos os direitos políticos. Quem vota, quem pode ser eleito, as condições todas, as idades mínimas, as ineligibilidades. E a questão da perda e suspensão, que não é cassação. Exato. E, finalmente, vimos a estrutura dos partidos políticos, desde a liberdade para formar partido, mas com limites. Respeito à democracia, caráter nacional, prestação de contas. Passando pela cláusula de desempenho para ter acesso a dinheiro e TV. Que mudou muito o cenário partidário. E até essas recentes e, diria, impactantes regras de alocação obrigatória de verbas de campanha para candidaturas de mulheres e de pessoas pretas e pardas. Exato. Se a gente olha para o conjunto, né, esses artigos 12 a 17 formam mesmo a arquitetura da cidadania ativa e da democracia representativa formal no Brasil. É a base de como a gente participa politicamente, né? Sim, eles criam um sistema complexo que tenta equilibrar direitos individuais, deveres cívicos e as regras do jogo partidário. E é muito notável como o texto constitucional tem evoluído, principalmente nas últimas décadas. Incorporando novas demandas, né? Exato, incorporando mecanismos que buscam não só regular o jogo, mas ativamente induzir mudanças na composição da representação política, como a gente viu nessas cláusulas de desempenho e principalmente nessas cotas de financiamento. E para finalizar, acho que fica uma provocação interessante para quem nos ouve pensar a respeito. O texto constitucional desenha essas regras todas sobre quem participa e como os partidos devem funcionar, incluindo essas normas de financiamento que buscam mais representatividade. Mas como a interpretação dessas normas pelos tribunais, pelo TSE e principalmente como a aplicação delas na prática política do dia a dia? Por exemplo, quais são as reais consequências das regras de fidelidade partidária para a dinâmica do Congresso hoje? Será que engessa ou moraliza? É uma ótima pergunta. Ou então, qual o impacto efetivo, real, dessas cotas de financiamento na eleição de mais mulheres e pessoas negras? Será que só o dinheiro resolve ou tem outras barreiras? Exato. Como que essa aplicação prática pode estar moldando a cara da nossa representação política, talvez de formas que a gente nem esperava, ou até diferentes das intenções originais de quem escreveu a emenda? Fica a reflexão sobre essa dinâmica viva, né? Entre a norma escrita, a intenção por trás dela e a realidade política que está sempre em movimento, sempre se adaptando ou resistindo a essas regras. Exatamente. Fica aí a reflexão.